Vamos falar sobre dor nas costas. A gente vai entender hoje a diferença entre abaulamento discal e hérnia de disco. Para a gente entender então essa diferença, a gente precisa primeiro aprender como funciona a coluna. A nossa coluna é composta por vértebras, que são essas partes ósseas que vocês veem no vídeo, e por disco intervertebral, que é esse disco que fica nesse espaço entre uma vértebra e outra. A função do disco é absorver impacto e nos dar flexibilidade de movimento. O disco intervertebral, ele é dividido em duas partes, digamos assim. O anel fibroso, que é como se fosse uma cartilagem, e dentro desse anel fibroso tem uma massa pulposa, que é como se fosse uma gelatina, né? Que serve justamente para absorver o impacto dos nossos movimentos. Ele serve como se fosse um amortecedor. Quando o disco está saudável, ele tem esse formato redondinho. Durante toda a nossa vida, o disco ele faz esse movimento aí, ó, de compressão e expansão para absorver os impactos dos movimentos que nós fazemos no dia a dia. Só que com o passar do tempo, esse disco ele pode então sofrer desgastes. E esses desgastes podem resultar nesses problemas. O diagnóstico mais comum que a gente tem é o abaulamento discal. Mas o que é o abaulamento discal? É quando por conta desse desgaste, essa massa pulposa do disco, ela começa a fazer pressão no anel e consequentemente toca na terminação nervosa da coluna. Então, por o disco estar desgastado e essa massa pulposa começar a querer vazar e gerar pressão sobre essa terminação nervosa, que é esse fiozinho amarelo que vocês veem no desenho, a pessoa sente muita dor. Dependendo de como for essa dor, é importante fazer uma intervenção por um tempo com um medicamento anti-inflamatório analgésico para diminuir essa dor. É importante entender que o abaulamento discal ele é diferente da hérnia. Porque o abaulamento discal ele não causa rompimento do anel fibroso, ele não rompe e não tem vazamento desse material pulposo que fica no meio do disco, tá? Então ele gera dor, gera incômodo, porém não tem um rompimento, não tem um vazamento desse líquido. Então não precisa de cirurgia. Já a hérnia de disco é quando tem um rompimento desse anel. Então vocês vão ver aí no desenho que o anel fibroso está com uma fissura, tem uma rachadura ali, e aí o líquido que fica dentro do disco começa a vazar. Então ele vaza, causa compressão na terminação nervosa e gera um processo inflamatório. Além disso, quando esse disco ele rompe e começa a vazar, aí causa uma diminuição do espaço entre uma vértebra e outra. Então uma vértebra e a outra começa a tocar uma na outra, gerando também outros desgastes e disfunções na coluna. Então, dependendo do grau da hérnia de disco, às vezes é necessário cirurgia. Porém, tanto o abaulamento discal quanto a hérnia de disco, a gente consegue melhorar o quadro, diminuir as dores e melhorar o quadro com o fortalecimento dos músculos paravertebrais, com exercícios e com mudança de hábito, né? Porque algumas coisas geram esse desgastes, né? Potencializam isso, que é excesso de peso, movimento repetitivo, forma errada de deitar no sofá, na cama, forma errada de pegar sacola, de pegar caixas, de realizar exercício físico na academia, por exemplo, né? E a gente precisa se reeducar para melhorar esse quadro ou evitar que isso aconteça. Porém, é fato, após os 60 anos de idade, é comum a gente encontrar pessoas que já tenham um desgaste na coluna e que tenham diagnóstico de abaulamento discal, hérnia de disco, o famoso bico de papagaio, né? Isso é inerente à idade, né? Porque o nosso corpo, conforme a gente usa bastante, gera um determinado desgaste. Nesse vídeo vocês conseguem ver
Como que se dá então esse processo do desgaste e do desenvolvimento do abaulamento discal que evolui para uma hérnia e uma inflamação. Só observar o vídeo que vocês vão vendo como que isso acontece, de uma coluna saudável até o desenvolvimento de uma hérnia e da inflamação que gera muita dor, muito incômodo, mas dá pra gente melhorar muito com exercício.